Ficou preocupado com o que está acontecendo com as folhas da sua rosa do deserto? Ficou sem saber se é deficiência nutricional ou pragas e doenças? Assista esse vídeo e tenho certeza que você vai gostar muito. E não esqueça de dar o seu joinha e estar sempre compartilhando conosco. Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre deficiência nutricional em plantas. Por que esse tema é importante? Muitas pessoas ficam com medo de danificar suas plantas, achando que tudo na vida é praga e doença. Mas será que é mesmo? Será que toda vez que a gente vê a planta amarelada ou com alguns furinhos, será que significa que é uma praga ou uma doença que vai prejudicar sua planta? Venha comigo nesse vídeo e nós vamos entender direitinho a importância de se observar a folhinha da sua planta para descobrir que deficiência nutricional ela tem, ou seja, que adubo ela precisa, tá bom? Número 1. Deficiência de cálcio. Como é que nós podemos saber se nossa plantinha está com deficiência de cálcio? Primeira coisa que vamos observar são as folhas mais novas da planta, aquela que está no ápice. As plantas com falta de cálcio vão apresentar essas folhinhas todas enroladinhas e meio amareladas. Quando nós observarmos isso em nossa planta, podemos entender que ela precisa desse nutriente. Vou mostrar da forma mais fácil como você pode ajudar sua plantinha quando ela estiver com essa deficiência. Uma das maneiras é colocando casca de ovo batido. Depois de seca, a casca de ovo pode ser batida no liquidificador e o pó que se extraiu dela pode ser colocar uma colher de sopa ao redor do vaso da planta. Toda adubação, independente de como ela seja, deve ser feita ao redor do vaso, nunca encostado na raiz da planta. O segundo é a falta de ferro. Quando você observar as folhas mais novas, amareladas, muito amareladas, até mesmo aquela partezinha dentro, né? Os veiozinhos, que são chamados folíolos, amarelados, diferente do que muitos pensam, achando que é deficiência de nitrogênio ou algum ácaro, na realidade é falta de ferro. Podemos colocar um comprimido de sulfato ferroso dentro do vaso, perto das raízes, para que ao se regar essa planta, ela possa absorver esse ferro. A terceira falta é a falta de magnésio. A gente pode observar a folha inteira, tudo nela, com a cor pálida, ou seja, um verde clarinho, sem graça e às vezes, em casos mais graves, até mesmo caindo. O que podemos fazer? Na farmácia podemos conseguir o cloreto de magnésio, colocando uma colher de chá de cloreto de magnésio na água e borrifando em suas plantas. E sempre lembrando, a adubação, independente de quando seja feita, deve ser feita no momento mais fresco do dia, final de tarde, nunca de manhã cedo, sempre no final da tarde, para que ela possa passar a noite toda, dissolvendo sem prejudicar a planta. Você borrifa o magnésio com a água em suas plantas, 2 vezes ao dia durante as regas. Falta de potássio. Algumas coisas muito interessantes podemos notar. Primeiro, as folhas vão se apresentar finas, com pequenos buracos, muito comumente confundido como ácaros, e às vezes a borda fica escura, sem amarelamento, mas as bordinhas escuras. Isso é falta de potássio. Você pode suprir a deficiência dessa sua plantinha por meio de adubação também. Casca de banana, seca e batida, também um pouco de cinza, lógico, misturada na terra antes e molhada para evitar queimadura nas plantas. Tudo isso pode ser colocado para que sua planta possa ter um bom desenvolvimento. O quinto é a falta de nitrogênio. Quando as folhas elas começam a amarelar a partir da ponta e vai descendo até a base, ou seja, onde fica seguro na planta, quando nós percebermos esse amarelamento, começando da ponta até onde se prende a planta, isso é falta de nitrogênio. A planta vai ficar de uma cor verde amarelado, pálido. Então agora é a hora de entrarmos com carbono, ou seja, borra de café misturado no seu substrato. Também pode-se usar ureia, mas com muito cuidado e critério, observando as especificações para que não venha queimar sua plantinha. O sexto problema é a falta de fósforo. As folhas agora vão ficar amareladas, e aí sim,
Esse amarelamento vai ocasionar na folha alguns pontos mortos, algumas zonas mortas, e vai destruindo a folha de forma rápida. Parece muito com a falta de nitrogênio, mas não é, porque vai ficar amarelado no meio e as pontas com as manchas pretas, não como o potássio, que é só nas bordinhas. Vai começar a necrosar a folha da planta praticamente toda. Que podemos usar? Estrume de galinha, é muito rico em fósforo, e adubos também, como NPK. Essa fórmula NPK, você pode conseguir tanto a formulação dos 3 elementos juntos, como pode também conseguir de forma separada, em caso de produtos agropecuários. E o último, a falta de enxofre. Quando você perceber que sua planta está raquítica, anã, não cresce, as folhinhas estão amareladas, mas elas não crescem de jeito nenhum. Quando elas não se desenvolvem, podemos ter certeza, é falta de enxofre. Então você que tem aí sua plantinha nanica, que não quer crescer, misture uma colher de sopa de enxofre no seu substrato, assim como eu ensinei no vídeo como fazer seu adubo em casa. Lá você vai ver como é que podemos colocar. E também você pode pedir numa casa de produtos agropecuários, esse produto já vem para você colocar na planta e até serve para ajudar contra problemas com ácaros e algumas pragas que gostam de dar nas plantas. Então, gente, o último é uma folha saudável. Observe que a folha está verde, em perfeitas condições. Quando você vê sua plantinha assim, não fique preocupado não. As características da deficiência dela, para que você não confunda agora com ácaros, pulgões e enche a sua planta de veneno, são essas que eu discriminei. Eu quero deixar uma dica muito importante para vocês. Eu quero que vocês lembrem de algo muito importante. As rosas do deserto que nós temos hoje na nossa casa não é, em hipótese alguma, igual aquelas que estão lá na África ou em alguns desertos espalhados pelo mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a vida, a criação é inteligente, ela se adapta à circunstância que ela tem. Não estou dizendo isso no caso extremo de deixar uma rosa do deserto do Polo Sul para congelar, não é isso. Mas a partir do momento em que essa planta ela passa por viveiros, ela é aclimatada em viveiros, ela se acostuma desde que nasceu em viveiros, com temperatura controlada, com irrigação controlada, ela não vai ser mais igual àquela super resistente de muitos anos que estão lá no deserto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer a você que você tem que ser muito observador. Por quê? Porque se você não observar bem o que ela está precisando, você pode prejudicar muito sua planta. Às vezes você acabou de comprar a sua planta e você já vai colocando ela no sol porque as pessoas dizem, ela tem que tomar sol o dia inteiro. Nem sempre é verdade. Você talvez vai ter que começar a aclimatar essa planta à necessidade dela, colocando uma vez no dia, pela manhã, no sol, até ela se acostumar a ter mais ou menos de 4 a 6 horas de claridade de sol. Então é bom a gente ser bem observador, porque muitas pessoas dizem, minha planta está murchando, minha planta está queimando, minha planta está morrendo. O que é? A falta da observação e de lembrar que ela está sendo adaptada. Cada semente nova que nasce está sendo adaptada ao lugar onde ela está vivendo. Então, vai chegar uma hora que ela vai até perder um pouco da essência do que ela realmente era. Tanto é que nós vemos que hoje as variações são muitas e muitas e muitas. Então, sempre fique atento à necessidade da sua planta, seguindo as orientações que vocês perceberem que são orientações perspicazes, úteis. Não vão fazendo tudo que vocês vão vendo, porque senão vocês podem prejudicar muito sua rosa do deserto, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e fiquem com Deus.